e hoje eu vou falar sobre Provérbios capítulo 29, verso 17. É o texto que vai dar o nosso norte aqui. É o texto que eu escolhi para que a gente pudesse ter como norte nesse objetivo de como corrigir a criança. A live número 5 se chama isso, como corrigir a criança. Então, se você está aí com a sua Bíblia aberta, ou se você não tiver também, não tem problema, você acompanha a leitura. Provérbios 29, 17, eu vou ler na minha Bíblia, que está aqui, a minha Bíblia física está aqui do lado, e a gente vai dar sequência na nossa aula de hoje, tá? Provérbios 29, versículo 17, diz assim: corrige o seu filho, e você terá descanso. Ele será um prazer para a sua alma. É sobre isso que Provérbios 29, 17 fala, corrigir o filho. Essa é a parte que eu quero enfatizar com vocês aqui e trazer para vocês como vocês podem transmitir esse princípio para a educação dos seus filhos. E aí, a gente vai trabalhar com alguns apontamentos que eu fiz a partir da leitura e estudo também desse texto, tá? E também tendo como base alguns livros que eu já li e algumas aulas também que eu já tive como aprender sobre essa questão da criança. Como você sabe, eu não sou pedagogo, não é? As pessoas gostam muito de valorizar o diploma, mas eu prefiro entender que também pessoas podem trabalhar com autoeducação e aprender diversas coisas sem ter um diploma em si. Obviamente que o diploma é importante, tá? Tem a sua importância, eu não sou daqueles que criticam o diploma, não. Mas também existe muita pessoa que aprende, no meu caso, aprendi muita coisa sobre educação de criança sem passar por uma faculdade de pedagogia. Então, tenho 3 filhos, uma de 10, vai fazer 10 meses que vem, um de 7, outro de 1 ano, e dentro dessa vivência com eles, juntamente com a minha esposa, obviamente, a gente aprendeu muita coisa, a gente buscou muita coisa, e dentro disso a gente está fazendo essas lives aqui, essa série de lives para vocês, que a princípio serão 8, tá? Mas a gente pode até estender isso aí, se for o caso. Então, dentro desse texto que a gente leu, Provérbios 29, 17, corrige o seu filho e você terá descanso na sua alma, e ele será um prazer para você. A gente vai trabalhar agora com alguns apontamentos que eu fiz aqui, como eu sempre faço, eu preparo para vocês a pauta da live antes da gente entrar, tá bom? Olha só, até mesmo quem ainda não tem filhos já ouviu dizer que criança precisa de disciplina. Então isso aqui é meio que um lugar comum, é meio que uma declaração comum. Todo mundo, mesmo aquele que ainda não é pai, aquela que ainda não é mãe, sabe que criança precisa de disciplina, não é verdade? Se você quiser colocar aí no comentário, você pode colocar, se você concorda, se você discorda, se que isso seja verdadeiro ou não. Todas as crianças precisam de disciplina. E é muito interessante perceber que desde pequeno, né, a própria criança, que é o alvo aqui da nossa live, né, a própria criança entende que precisa de certa disciplina. Ela tem essa imitação, né, que ela vê dos pais, e muitas vezes ela quer trazer essa noção de disciplina para os próprios coleguinhas, né? Isso acaba até acontecendo. Mas a ideia desse texto aqui não é trabalhar com a questão do que a criança pensa, mas do que o pai, do que o adulto e a mãe, ou o tutor da criança, precisam entender como correção de criança para que aplique nessa criança a correção. Obviamente que essa correção ela é imbuída, ela é carregada, recheada dos valores que a pessoa carrega, ok? No caso aqui, a minha vertente pedagógica vai ser a vertente cristã, mas você pode também, mesmo não sendo cristão, se beneficiar dessa abordagem que eu estou fazendo aqui, dessa aula que eu estou transmitindo para vocês, tá bom? Então, dentro disso, todo mundo percebe, já desde cedo, que criança precisa de disciplina. E qual entre vocês é aquele que, ao olhar o filho mal criado do outro, isso aqui é interessantíssimo, hein? Qual entre vocês que, quando olhou o filho mal criado do outro, falou assim: se fosse meu filho, essa criança iria ver só.
eu ia fazê-la andar na linha. Quem nunca falou isso, né? Coloca aí nos comentários se você já ouviu ou se você mesmo já falou isso. Olha a criança mal criada do vizinho, do amigo, e fala, olha, quando eu for pai, isso não vai acontecer na minha casa, isso não irá acontecer. Então, você tem ali essa declaração, né, de que quando você tiver filho, tudo será diferente. Vamos ver se é assim? Eu sei que você se tornou pai e viu que educar não é tão fácil como você pensava, não é verdade? Eu posso falar isso. Eu olhava crianças de outros pais, né, e imaginava comigo mesmo ali, com as minhas... A luz não tá legal aqui. Deixa assim, vai. Eu imaginava assim comigo mesmo, não, quando eu tiver meu filho, tudo será diferente. Essa criança não vai rolar no chão, essa criança não vai gritar, como vocês devem ter ouvido aí o 03 gritando aqui. Essa criança não vai fazer malcriação porque ela vai andar na linha, porque eu vou corrigi-la de um jeito que não vai ter como ela querer desviar, né? E lê do engano, né, gente? Quando você se torna pai, você se torna mãe, você percebe que não é somente você querer. É preciso fazer e fazer da maneira certa. Mas, enfim, sigamos aqui na nossa reflexão.